o Botafogo abrindo mão da negociação e aceitando os detalhes do acordo com o Atlético por Júnior Santos. Tem também as últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora te atualizar agora sobre Júnior Santos e Atlético Mineiro. Nessa quarta-feira, o Botafogo tentou ficar com o Júnior Santos oferecendo um aumento. Não rolou, já havia contado para vocês que o Júnior bateu o pé e reafirmou sua vontade de jogar no Galo. Notícia da manhã dessa quinta-feira é de que John Textor procurou os representantes do atleta, disse que lamenta a decisão do Júnior de sair do Botafogo, mas deu a entender que o negócio vai acontecer. Agora o staff do jogador só espera pela confirmação do acordo com o Atlético, via Botafogo, para dar andamento a todas as tratativas e questões burocráticas, como a viagem do atleta até Belo Horizonte para a realização de exames médicos e assinatura de um contrato que vai ter 4 anos de duração e vencimentos na casa de R$1 milhão por mês. Botafogo que comprou o Júnior Santos por algo na casa de R$1 milhão e agora está o vendendo por R$42 milhões. Por que os estrangeiros deixaram o Atlético nessa janela de transferências? Batalha, Zaratio, Maurício Lemos foram negociados. Batalha, $1 milhão para o Boca Juniors. Zaratio, $2 milhões para o Racing. E Maurício Lemos negociado com o Vasco por empréstimo até o fim do contrato dele, que é em dezembro de 2025. Depois disso o Vasco decide se fica ou não com o jogador. Bom, as negociações aconteceram por um motivo simples. Os 3 jogadores entraram em rota de colisão com alguns líderes do elenco atleticano antes da decisão da Copa do Brasil. E por isso, Copa do Brasil do ano passado, quando o Atlético perdeu para o Flamengo 3-1 no jogo de ida, 1-0 no jogo da volta na Arena MRV. E por isso, a diretoria atleticana atendeu ao pedido dos 3 atletas de deixar o clube. Então os 3 jogadores pediram para deixar o clube, a diretoria atleticana ficou de mãos atadas e acabou aceitando a saída dos 3 jogadores por valores considerados baixos. $1 milhão o Batalha, $2 milhões o Zaratio, e aí o Atlético liberando o Maurício Lemos um empréstimo gratuito para o Vasco e até o fim do contrato, em dezembro de 2025, o jogador nem sequer renovou o contrato na Cidade do Galo. Então os 3 jogadores entraram em rota de colisão com alguns líderes do elenco. Não me contaram o motivo dessa rusga, desse problema que eles tiveram nos bastidores e no vestiário do Atlético. Mas a saída de Gabi Milito influenciou para que esses 3 deixassem o clube. Os 3 jogadores permaneceriam no Galo em caso de permanência do treinador argentino. No entanto, diante da rusga que tiveram com líderes do elenco, acabaram deixando o Atlético. Tá falado, meus amigos? O que você tem de nomes para o Atlético? Tem algum avanço a respeito de Coelho, de Soteldo? O que tem avançado? Vamos lá, Eltinho. O Júnior Santos está bem avançado. Eu conversei ontem com o André Cury, que é o empresário que está intermediando essa negociação. Ele é o responsável por trazer o Júnior Santos para o Atlético, ou levar o Júnior Santos para o Atlético, né? Já que eu não estou em BH. Mas, enfim, ele é o responsável. O Atlético fez a proposta de $7 milhões e agora as partes discutem a forma de pagamento. Em relação ao valor, tá tudo bem. O Botafogo aceita os $7 milhões, R$42 milhões. Mas agora as partes vão discutir a forma de pagamento. E aí o Atlético quer, obviamente, parcelar esse montante, o Botafogo quer receber a maior parte à vista. Eu acredito que o Júnior Santos, até essa sexta-feira, que é o prazo que o Atlético tinha dado para o Botafogo dar uma resposta em relação à forma de pagamento, o Atlético possa ter algum tipo de novidade. Então até amanhã, dia 17, aliás, de janeiro, o Atlético pode ter algum tipo de resposta em relação ao Júnior Santos. A outra situação, o Thomas Coelho, o Atlético fez a proposta de $6 milhões, o Atlético Paranaense também aceita esses $6 milhões, mas aí é outra questão que envolve também a forma de pagamento. O Atlético espera concluir também esse negócio do Coelho até essa sexta-feira. O outro jogador que o Atlético queria para o ataque, que é o Jefferson Soteldo, de 27 anos, que pertence ao Santos, o Atlético está disposto a pagar cerca de $5 milhões pela contratação do Soteldo. O grande porém nesse caso é o seguinte: o Santos hoje quer mais do que os $5 milhões. E mais do que isso, o Atlético não pretende esticar tanto essa corda. O Atlético poderia, desculpa, eu engasguei aqui. O Atlético poderia possibilitar um pagamento diferente, um pagamento com maior parte à vista. No entanto, o que o Santos quer é mais do que os $5 milhões, cerca de R$30 milhões. Esse pedido do Santos faz com que a diretoria do Atlético entenda que a situação do Soteldo tenha mais dificuldade em relação ao avanço. Mas o nome que o Atlético gostaria hoje, além dos outros 2, que são Júnior Santos e Coelho,
era do Soteldo. O Atlético queria ter esses 3 nomes. E conversando também ali nos bastidores do clube, de fato o Botafogo demonstrou interesse pelo Alisson, mas o Atlético só negocia o Alisson com o exterior nesse momento. Ô Mike, a gente vê então que o Atlético está tentando movimentar uma janela, que a gente joga sempre no tentar, nesse sentido, na condicional, né? O Atlético, a gente está trabalhando todas as frases na condicional, com a ideia de movimentar quase 20 milhões de euros, né? Daria 19 milhões de euros, algo aproximado. 17 de um, 6 de outro, mais 5 em uma beirada de cá, uma beirada de lá, movimentando 19, 18 milhões. O que está faltando é ser mais assertivo e acelerar os movimentos, né? Porque muito torcedor fala assim, mas a janela só se encerra lá em 28 de fevereiro. Gente, mas não é assim que o futebol funciona. Os jogadores precisam estar no grupo, se encaixar num grupo. Vamos lembrar que o ano passado o Atlético buscou nada mais, nada menos que Gustavo Scarpa. Um cara de extrema capacidade, de extrema qualidade. Ele precisou de jogos, no plural, para se adaptar. Foi muitos torcedores do Atlético... Chegou cedo. E chegou cedo. Muitos torcedores do Atlético, ele pegou toda a pré-temporada, né, Pre? Inteiro. Pegou toda a pré-temporada. Muitos torcedores do Atlético chegaram e falaram assim, não pode mandar de volta para a Inglaterra. E ao longo da temporada ele se mostrou capaz, importante e um dos caras mais decisivos do Atlético, Valu. Não, só ia dizer que ele vira a chave na final do Mineiro. Dali em diante ele começa... Ou seja, foram 11 jogos. 11 jogos. E além disso... o tempo que se demora, né? Já tá demorando muito, demais. Já era para ter algo mais fechado. Mas permite que o dono do passe do jogador vai também apertando a corda, né? Sim. Porque ele vê que você tá precisando, vê que a torcida tá criticando, vê que tá ficando uma coisa urgente. Aí o time estreia na temporada, faltando jogador. Fica evidente que precisa, então esses 5 milhões que o Santos estava pedindo antes lá em dezembro já cresceu. Então, olha só, o Santos que antes aceitava os 5, agora já quer mais. Aí o Botafogo ele quer o 7, mas ele quer do jeito dele. À vista. Isso vai só piorando, não tem jeito. Então tem que dar um jeito de acelerar pelo menos um desses para ter o cara ali. Porque senão depois vai ficar cada vez mais difícil. E falaram de vários, né, Pre? Isso que o torcedor tá ficando mais irritado. E não chega nenhum. Agora posso falar um negócio? Pode. Acho que o Galo pode ter um reforço, que a galera não tá contando. Bernard. Eu trato como reforço. Porque o Bernard não chegou ainda. Mas eu acredito que ele possa chegar. E de verdade, se não for para acreditar que ele pode chegar em 2025, não tem por que nem defender a contratação dele em 2024, no meio do ano. Então... eu acredito Como você fala bobagem, presidente? Eu acredito que ele precisa de adaptação. E, sinceramente, eu tô botando fé. Eu tô botando fé que todo mundo que é contra o Bernard vai calar a boca, que esse ano ele vai ser importante. E aí, Alto, na medida em que você tem o Bernard no nível do Bernard, e eu não tô falando do Bernard de 2013, não. O Bernard que tava jogando muito bem como meia por dentro, lá na Grécia, até vir pro Galo. Que, inclusive, o dono do time dele na Grécia, depois que ele acertou com o Galo, tava disposto a pagar a multa pra ele não vir mais e continuar lá, porque ele tava em alta. Então, eu tendo a acreditar que o Bernard... Desculpa, Thiago, calma. Para com isso, Você quer acabar com a carreira de um cara por conta de um semestre. Você quer em um semestre condenar o cara que teve uma carreira de 10 anos em alto nível, Thiago. Não tá jogando nada. Não tá jogando aonde? Não tá jogando aonde? Ninguém tá jogando. Não é que tá jogando nada. Tem ninguém jogando. Você não tem respeito. Tem 2 meses que ninguém joga bola. O torcedor atleticano tá cansado de sofrer. E você não tem respeito com o atleticano. Para de bobagem, presunto. Enfim, eu acho que o Bernard pode ser um reforço pro Galo nessa temporada. Eu acredito nisso. Eu também acho. Eu tento dar uma chance. Ele não chegou em 2024, né? Deve ser uma das missões do Cuca. A missão do Cuca, isso. Pra mim tem que ser uma das missões. Gente, o ano é 2025, não é 2013 não, viu? Thiago, é 2025. A gente sabe que